encerrar. E, entretanto, devem ter visto antes, vai haver um seminário em setembro. Tratem de se inscrever, por favor, no sábado 13 de setembro. Bem, portanto, estamos na nossa hora. Vamos então fechar os nossos olhos. Agradecer ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Agradecer ao nosso amado e Mestre Jesus. A toda a espiritualidade amiga e benfeitora. Aos nossos anjos guardiães. A oportunidade da gente se poder encontrar aqui hoje. E gratos estamos, Senhor, por hoje a gente ter tido esse tempo para dedicar a vir ao JEP ou a nos estar ouvindo a partir da nossa residência para, pelo menos durante alguns minutos, nos unirmos a Jesus, a espiritualidade amiga, para agradecer e para pedir. Com tantas graças que a gente tem que dar a Deus, a gente depois pedirá no final por aqueles que sofrem nesse planeta. Que os nossos espíritos possam se abrir para o aprendizado de hoje e que possamos sair daqui hoje melhor do que chegamos. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de trabalho e gratos estamos, Senhor, que assim seja. Não está ligado? Ok. Parece que agora o pessoal me ouve melhor. Tá bom. Então pronto, nós hoje decidimos falar um pouquinho sobre esta doutrina consoladora, sobre o Espiritismo e sobre aquilo que o Espiritismo nos faz no nosso dia a dia, o que é um centro espírita, em que é que as funções do centro espírita nos podem ajudar no nosso dia a dia e por que é que eu acho que essa é uma doutrina consoladora, mas não sou só eu, quase todos os espíritas que se dizem espíritas e que já conhecem o espiritismo há alguns anos, sentem até que ponto essa doutrina é, de facto, uma doutrina consoladora. E o espiritismo é uma religião, segundo essa publicação da Kardecpedia e também da Kardec Play, portanto, para quem quer seguir um pouquinho mais sobre o espiritismo, tem essas duas plataformas gratuitas na internet, onde a gente pode estudar e aprender um pouquinho mais. E a palavra religião possui, então, um duplo sentido. No sentido usual, geral, dominante da palavra religião, o espiritismo não é uma religião. Porque a palavra religião, no sentido usual e dominante, dá a ideia de culto, de forma, de princípios absolutos em matérias de fé, dogmas, casta sacerdotal, cerimônias, privilégio, misticismo, tem muita coisa em que o espiritismo é completamente diferente de todas as outras religiões. No entanto, no sentido filosófico, o espiritismo é, sim, uma religião. Porque no sentido filosófico a palavra religião representa o laço que religa o homem numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. A caridade é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. Portanto, o religião vem de religar, e o religar é realmente a ligação com a espiritualidade amiga, com Deus nosso Pai, com Jesus através da oração. E, assim sendo, é lógico que o espiritismo é religião. E às vezes eu brinco quando às vezes amigos mesmo me perguntam, mas quando eu não atendo ao telefone ou porque estou ocupado, me perguntam, então onde é que estiveste? Eu estive na minha igreja. Tu tens uma igreja? À quarta-feira? E eu disse, é uma igreja diferente das outras. Quarta-feira a minha igreja e às quartas-feiras à noite. E o que é o espiritismo? Kardec nos diz o que é o espiritismo, no livro O que é o Espiritismo, exatamente. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Então, é verdade que Kardec, quando foi chamado
pelo mundo espiritual para trabalhar e estudar e divulgar o espiritismo, que começou de facto por algo que não é usual, para alguém que trabalhava nos meios acadêmicos, era professor há mais de 30 anos e que de um momento para o outro lhe dizem: mas há umas mesas que giram e que a gente faz umas perguntas e elas respondem. E ele diz: não, isso não me venham com, como dizem em Portugal, não me venham com tretas, que nessa eu não caio. Mas esse amigo de Kardec tanto insistiu, ou melhor, esse amigo de Hippolyte Léon Denis Arrivai, na altura, tanto insistiu para ele assistir a uma sessão de mesas girantes, e que o convenceu, porque realmente ele começou a fazer perguntas e as perguntas começaram a aparecer, as respostas começaram a aparecer a essas perguntas. Então ele diz: não, por trás de algo inteligente tem que haver uma origem inteligente. Então vamos ver o que é isso. E aí ele começa estudando espiritismo e começa a fazer perguntas através de médiuns pelo mundo fora, e hoje temos as obras básicas que mostraremos daqui a pouco. O espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras e sem alegorias. Isso nos diz ele no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4. E de facto, esse foi um dos motivos porque eu fiquei e me transformei em espírita. Foi realmente quando entrei no GEP há perto de 18 anos, na primeira sede que ele teve na Avenida des Chalins, e que eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, vinha de um luto profundo, tinha o coração aos saltos e aos pulos, e que de facto eu comecei a obter respostas a todas as questões que eu tinha para o mundo, que teve pela vida fora e que não, às quais eu não tinha resposta. E foi isso mesmo que aconteceu. O espiritismo me abriu os olhos e me abriu os ouvidos para que a minha vida mudasse e para que, de facto, hoje eu esteja aqui falando convosco. E isso é uma imagem de Kardec, exatamente, trabalhando, porque, embora Kardec não fosse médium e não recebesse, entre aspas, mensagens dos espíritos, todos nós sabemos que todos nós somos acompanhados por espíritos. Dependendo da nossa sintonia, a gente vai ver de que gênero é que eles são. Mas, para alguém que estava com uma tarefa tão importante como essa de criar e de codificar uma doutrina, a proteção era enorme. E os espíritos, 90% daquilo que está escrito nas obras, ele próprio admite que não era só ele que escrevia. Então, e para quem recebe centenas de mensagens e centenas de respostas dos médiuns e que depois cataloga tudo e que em menos de 10 anos faz toda esta coletânea de livros, é preciso... Naquela altura não havia máquina de escrever, gente. Não havia impressoras, não havia computadores, não havia comboios. As viagens eram feitas em carruagens ainda. E alguém que faz todo esse trabalho, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Centro Espírita. Esta é a imagem, hoje vou usar muito esse tipo de imagens em pintura, que uma imagem do que se passa à entrada de um centro espírita. Como eu dizia ainda há pouco, nós andamos sempre acompanhados. E o que acontece quando a gente vem no centro espírita é exatamente o que se mostra aqui. Há cores, estão os frequentadores do centro entrando, mas os nossos acompanhantes indesejados são barrados por uma barreira de luz que a espiritualidade cria para que eles fiquem do lado de fora. É normal e há muitos que entram no centro espírita, porque a espiritualidade vai tratar eles. Porque está tudo programado pela espiritualidade para que eles sejam tratados,
para que haja um acompanhamento desses espíritos para poderem entrar no centro espírita. Só entra no centro espírita espírito que a espiritualidade superior aceita e decide que tem que entrar. Não é qualquer um que entra. E tem um poema muito bonito escrito por Chico Xavier, que se chama Sandálias Semeadoras. Centro espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão pelos caminhos e ruas, sem festas nem fantasias, sob sóis e sob luas. Param humildes e calmas na soleira de uma porta, batem solas como palmas, entram por baixo da porta. Há desespero e aflição, quem sofre e geme lá dentro, as sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. José Herculano Pires escreveu isso através de Chico Xavier. E é o exemplo daquilo que Jesus faz na nossa vida. As sandálias são suaves no andar, não fazem quase barulho, mas quando a gente necessita, elas estão ali. Jesus está presente porque basta a gente chamar por Ele. E, assim sendo, é uma luz que a gente acende em nossa casa de cada vez que a gente faz uma oração. E o lema do Espiritismo é de longe fora da caridade, não a salvação. Porque na caridade está incluído tudo aquilo que a gente precisa de aprender em relação aos nossos passos na Terra. O amor, a abnegação, a indulgência, o perdão. E tudo isso faz com que a gente consiga, pouco a pouco, e isso é algo com que a gente precisa se trabalhar, da gente desenvolver a nossa caridade em relação ao próximo. Caridade em relação a sentimentos, amor, carinho, compaixão em relação aos outros. E é realmente... Eu me lembro de algo que a Regina me dizia no início que eu frequentava o centro. Ela nos dizia, depois de palestra, meninos, não fiquem na conversa na porta. Porque vocês trouxeram amigos para cá, que ficaram barrados na porta, mas se vocês puserem na conversa, aqui vocês elevam o vosso astral e eles não vos veem sair, mas se vocês começam no paleio e vocês baixam o vosso astral, eles veem de novo vocês e os acompanham de novo para casa. Então, a gente vem, traz amigos, e isso é normal a gente trazer, sobretudo quem frequenta centro espírita assiduamente, a gente já sabe que eu falo por mim, segundas e quartas, à meio da tarde, já começo a sentir que as minhas vibrações não estão no top, porque eles já estão se aproximando de mim para vir para cá, para serem tratados. Então, eles já sabem que eu venho, e muitas das vezes, durante muitos anos, eu tinha muitos que faziam tudo o que era possível para me desmotivar. Não vais, estás cansado, trabalhaste, levantaste de madrugada, não vais. E no princípio, eu ainda ouvia eles e ligava um pouquinho, às vezes, mas 7h10, 7h15, eu me vestia, me arranjava a porta fora, descia a pé até o centro. Na altura eu vivia bem perto do centro, em 15 minutos eu chegava lá a pé. Portanto, melhor é a gente não ficar na porta do centro à saída, porque a gente se arrisca a levar quem trouxe, ou outros ainda, se a gente mudar de sintonia, ainda pode haver alguns que foram barrados ali e que vão gostar da nossa conversa, ou porque a gente vai fumar um cigarro, ou porque a gente fala de algo que não devia falar, e eles vão conosco para casa.
Quando você entra em um centro espírita, você não se torna médium, a não ser que você já tenha nascido com um corpo físico preparado para isso e você não começa a ver ou ouvir espíritos. Quando você entra no centro espírita, não existe nenhuma espécie de recado dos espíritos superiores direcionado exclusivamente para você. Tampouco seus familiares desencarnados te enviarão cartas dizendo o que você deve ou não fazer da vida. Quando você entra em um centro espírita, as pessoas não vão te contar quem você foi, o que fez em suas vidas passadas. Portanto, não há fantasia. Quem vem num centro espírita que não pense que vai resolver a vida assim. Da mesma forma que quem vem num centro espírita e que está sofrendo, que está tendo problemas físicos, que está problemas mentais, com todo tipo de problemas que seja, porque todos nós temos uma vida de sofrimento e faz parte dessa nossa encarnação, ninguém pense que chega aqui e que estala o dedo e o problema está resolvido. Impossível. Vamos começar por uma coisa muito simples. Um padeiro, para fazer pão, não estala o dedo e o pão está feito. Tem que pensar no fermento, tem que fazer o fermento, tem que trabalhar o pão, tem que deixar levedar o pão, tem que cozer o pão para que o pão chegue a ser pão. Um médico, quando a gente vai num médico com qualquer tipo de problema que seja, a gente até pode dizer, estou cheio de cabeça, por favor. Ok, ele até dá um comprimido para a dor de cabeça. Meia hora, uma hora depois, a dor de cabeça passa. Mas não resolveu o problema. A dor de cabeça vai voltar se não resolver o problema. E é assim em tudo na vida. O espiritismo ajuda muita gente, cura muita coisa, mas, primeiro, é preciso que a pessoa mereça, é preciso que a pessoa tenha fé e é preciso que esteja no plano da encarnação dessa pessoa a resolução desse problema. Porque ainda na segunda-feira fiz uma palestra em Lucerno, no NECLA, e uma das coisas que se falou foi sobre caridade, e a gente não tem gente que sofre uma encarnação inteira. Tem gente que nasce sofrendo e desencarna sofrendo. A gente não pode no espiritismo explicar o porquê, mas isso passa. Na encarnação seguinte, de certeza que ele não vai sofrer a mesma coisa que sofreu nessa encarnação. Agora, nós só estamos colhendo aquilo que semeamos. Nenhum de nós está aqui de santo, nenhum de nós foi aqui atirado ao acaso como uma pedra num charco. Nós fazemos parte de uma família, de amigos, de conhecidos, e a gente tem relações e a todos vocês, quem é que já não cruzou com alguém e se disse, eu conheço esse ou essa, eu conheço. E muitas das vezes não é dessa vida. Porque nós todos já estivemos ligados em outras encarnações. Em situações boas ou em situações menos boas, isso a gente não sabe. E ainda bem, é aí uma das vantagens que o Espiritismo nos explica. A gente tem o dom do esquecimento que Deus nos criou quando a gente nasce. A gente não se lembra do que aconteceu na vida anterior. E ainda bem. Porque se muitos de nós, se soubéssemos o que é que a gente foi noutra encarnação, se calhar não estaríamos tão tranquilos como estamos aqui hoje. Nas palestras públicas e a espiritualidade aproveita para tratamentos de várias formas. Portanto, tem gente que dorme. Normal. A gente passa um dia inteiro trabalhando, portanto é normal adormecer. Tem gente que vem necessitando de trabalho. Eu me lembro que há alguns 2, 3 anos, ainda não estávamos no outro local, me lembro que entrou uma pessoa, acompanhada pelo esposo, que parecia um zombi. Os olhos bloqueados, petrificados. Ela
andava, mas não se via qualquer tipo de reação. E na altura, uma das médias da nossa casa vem ter comigo e diz: Pedro, aflita, Pedro, tem um monstro atrás daquela irmã batendo nela. E eu disse: calma, tu consegues ver, mas ninguém está vendo. Tu és trabalhador da casa, tu conheces as normas da casa. Sim. Se ele entrou, qual foi o intuito? Tratamento. Então, ora. Pede por ela, pede por esse espírito que está aí e vamos vibrar por eles. O que aconteceu? Uns 3 meses depois, essa senhora frequentava o centro com um sorriso, um sorriso, um brilho no olhar, dizendo: bendita a hora que eu entrei aqui a primeira vez. Porque esse espírito obsessor que estava em cima dela foi tratado durante a palestra. E todos nós somos tratados também durante a palestra. E claro, antes da palestra, toda a espiritualidade amiga e todos os protetores da casa preparam um ambiente para nos receber. Eles já sabem quem vem cá. Eles já sabem de antemão, aquele não caiu ali à última da hora tocando na campainha. Não. Eles já sabem, aquele vai vir, então vamos preparar algo para ele. E nós somos ajudados permanentemente. Sempre. A espiritualidade nos ama como nós não imaginamos. E por isso eles nos protegem. E depois, quando sairmos daqui, vamos passar para o passe, não é? E o que é o passe? Para Emmanuel, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Ou seja, enquanto a gente recebe uma transfusão de sangue, recebe de um frasquinho que tem uma quantidade limitada e que entra, o passe, cada um de nós, a espiritualidade dá a cada um de nós aquilo que entende que a gente precisa e que a gente merece. Porque não é só o precisar. Porque se a gente no passe não se abrir e não se tornar receptivo às energias que a espiritualidade nos emana, a gente entra e sai do passe exatamente igual. Portanto, a gente, no momento do passe, tem que se preparar para receber esse amor que vem do alto. O dicionário da parapsicologia metapsíquica e espiritismo conceitua passes como sendo movimentos com as mãos feitos pelos médios passistas nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. Os passes espíritas são uma imitação dos passes hipnomagnéticos, com a única diferença de contarem com a assistência invocada e sabida dos protetores espirituais. Ou seja, passe espírita tem proteção divina. Passe espírita tem interferência dos espíritos e da espiritualidade e dos nossos mentores. Não é como a gente ir fazer um reiki ou como ir fazer um tratamento magnético, de que há pessoas formadas para isso, para fazer esse tipo de tratamento, em que elas dão a sua própria energia. Muitos deles nós também sabemos de que não estão sozinhos, de que têm espíritos ajudando, porque eles estão também trabalhando no bem. Mas não é como o passe espírita, de que não se faz sem uma prece inicial e sem uma prece final, para realmente a espiritualidade ajudar. Água fluidificada, o que é que estará acontecendo à volta daquela mesa nesse momento? Isso.
Há espíritos que estão tratando a água e que eles já sabem qual é o copo que cada um de nós vai pegar quando sair de lá. Porque eles sabem, tudo está. Na espiritualidade não há acaso. Quando a gente conhece Deus e quando a gente conhece o Espiritismo, a gente tem a certeza de que o acaso não existe. E o que é água fluidificada? É água normal, acrescida de fluidos curadores. Em termos de Espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados à água e a água magnetizada por fluidos. E como funciona o processo da água fluidificada? Por ser um dos corpos mais puros da Terra, a água é como uma base pura para a medicação espiritual. O processo de fluidificação é feito de forma espiritual, por isso, o paciente que for receber tratamento de água fluídica deve estar ciente de que a ação espiritual é realizada de forma invisível. Não é visível aos olhos, mas pode ser sentida e seus efeitos são grandiosos. A água também é um forte condutor de forças eletromagnéticas e, por isso, ela desempenha o papel de absorver os fluidos que são projetados sobre ela. Que muita gente dizia que Chico Xavier, quando fluidificava a água, às vezes a água mudava de cor, ficava branca. Isso não quer dizer que a nossa água, por não mudar de cor, não é tratada. Porque Chico era Chico. E a gente não está nem perto, nem de merecer aquilo que ele merecia, nem de fazer aquilo que ele fazia. Então, é assim que a espiritualidade trabalha e tem sempre um espírito protetor ou gerindo os trabalhos. No plano espiritual, as coisas não são propriamente ao acaso, como eu dizia há pouco. Não há acaso. E tem espíritos responsáveis para que tudo corra como deve acontecer. E depois, nos centros espíritas, tem também as reuniões mediúnicas. E nas reuniões mediúnicas tem médios, diversos médios que escrevem, médios que falam, médios que ouvem, médios que sustentam, médios que oram. Uma boa reunião mediúnica, por vezes, é numerosa, em função daqueles que trabalham na mesa e daqueles que sustentam por trás. E daqueles que a gente não vê, então nem se fala. Porque, por vezes, uma reunião mediúnica que tenha 4 ou 5 trabalhadores físicos, encarnados, é capaz de ter 30, 40, 50, a gente não sabe o número deles, no plano espiritual, cuidando de muitos outros espíritos que estão sendo tratados no plano espiritual. E é uma bênção poder participar de uma reunião mediúnica, poder aprender com estas experiências. Não é fácil, porque muitos dos espíritos que se vêm comunicar são espíritos sofridos, espíritos sofrendo, e as dores do lado de lá não é como aqui. Como eu dizia há pouco, a gente vai no médico, queixa de dor de cabeça e o médico passa um medicamento e a dor de cabeça passa. Lá não é assim. Lá as dores são emocionais, são dores mentais, morais, e isso não há medicamento para elas. E o sofrimento, aqui às vezes depois do tratamento a gente adormece e passa umas horas dormindo e a gente nem tem dor, e lá a dor não para. A dor é constante. E por isso é que, quando eu há pouco dizia que os nossos trabalhos do JEP normalmente não fecham, os trabalhos do JEP só fecham quando realmente os encarnados não podem cumprir. Porque o atual presidente da FEB, o nosso amado e amigo Jorge Godinho, sempre nos disse: sofrimento não tem dor, não tem férias, não tem pausa, não tem momento de descanso. Então, sempre que a gente possa abrir o JEP para atender, nem que sejam só espíritos que vão vir desencarnados para serem atendidos, a gente abre o JEP.
Outra dos trabalhos da casa é a evangelização da criança e do jovem. Aos sábados, uma vez por mês, os calendários estão no nosso site, tem evangelização. Agora, não vai ter durante a época escolar, porque se as crianças têm férias na escola, têm férias no JEP também, mas evangelização infantil é primordial. É aquilo que a gente pode fazer de mais importante para as nossas crianças. E, infelizmente, e eu quero falar para todos vocês que têm crianças, se não trazem no JEP, tragam no JEP. A evangelização infantil é crucial para o desenvolvimento integral da criança, tanto no aspecto moral quanto espiritual, preparando-a para uma vida adulta e para a construção de um mundo melhor. Ela envolve o cultivo de valores como amor ao próximo, prática do bem e desenvolvimento de uma conduta moral cristã. Não é fácil. A gente sabe disso. Mas se a criança anda no balé, ou no futebol, ou no karatê, ou em centenas de atividades que desenvolvem o intelecto, por que que não hão de vir a evangelização infantil, aonde podem desenvolver a moral? Aonde podem aprender sobre Jesus? Onde podem aprender de que a vida continua após a morte? De que os sofrimentos desta vida fazem parte do nosso dia a dia? É aí que a nossa doutrina consoladora pode ajudar. Porque o problema da humanidade nesse momento é o suicídio. E muitas pessoas se suicidam, muitos jovens se suicidam. A maior taxa de suicídio nesse momento na Terra é entre os 15 e os 27 anos. Esses jovens se suicidam porque ninguém lhes disse de que a vida continua. Esses jovens não sabem de que há uma vida após a morte. E como tem em tudo na vida, a mínima fraqueza emocional, a mínima fraqueza, seja porque um relacionamento se rompeu, porque se chateou com uma colega, porque, às vezes por motivos insignificantes, esse jovem, como não vê esperança em mais lado nenhum, se suicida. E não há nada a fazer. Depois é a equipa de Maria do lado de lá que socorre. Portanto, nós temos que pensar na nossa juventude. Nós temos que pensar naquilo que podemos fazer pelos jovens, pelas famílias, para que as crianças tenham desde pequeninos a ideia de que há um Jesus, de que há algo para além da morte. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido: conhecimentos das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. No Espiritismo, nós não sabemos de onde viemos. Ali diz que saiba bem. Sabemos que vimos de outras encarnações. E graças a Deus a gente não se lembra o que fez nas outras encarnações. Mas a gente, pelo menos, já sabe que não é a primeira vez que a gente está aqui. Não é a primeira vez que a gente se encontra. A gente sabe o que é que está aqui a fazer. E a gente sabe para onde é que vai. E a gente só vai para algo melhor se a gente semear hoje algo melhor. Porque senão a gente não consegue. Eu vou ler um pequeno texto que um desses dias eu vou fazer uma palestra sobre ele, porque me tocou demasiado quando eu li um desses dias. É um texto que está escrito num livro de Raul Teixeira. Esse livro se intitula Para Uso Diário, escrito através do Espírito Joanes. E o texto número 10 se intitula Não se deixe desestimular. E diz o seguinte: no seu aprendizado diário,
Na caminhada necessária para a evolução, você encontra empeços diários ao longo do caminho que parecem destinados a desanimá-lo ao longo do percurso. Vezes incontáveis, você encontra os chamados inimigos gratuitos, os amigos falastrões, que o deixam em situações difíceis. Você se depara com enfermidades físicas, com deficiências dos caráteres de tanta gente, que lhe provoca profunda tristeza, pois são companheiros que não movem uma palha em seu favor, embora ocupem seu tempo pela mínima dificuldade que tenham que enfrentar. Você tem à sua volta a carestia que cresce e os ganhos materiais que parecem não acompanhá-la, o que lhe faz pensar que quanto mais trabalha, menos ganha e gasta mais. Você costuma ver desmoronar os mais acalentados sonhos domésticos, sem se sentir no direito de fugir. Desmoronam os anelos do cônjuge atencioso e afetuoso, dos filhos estudiosos, irresponsáveis e respeitosos. A família companheira capaz de acumular você de energias com horas apertadas para o seu coração. Como se não bastasse, ainda surge a indiferença que o faz sentir-se solitário no mundo sem qualquer apoio ou sustentação moral. Contudo, seja qual for a luta que lhe caiba, seja qual for o testemunho que tenha que enfrentar, não se deixe desestimular. Não se perca no abatimento. Você não é vítima da vida. Encontra-se unicamente em processo de reeducação, tendo oportunidades de acertar-se com a vida, que um dia você desrespeitou em várias das suas facetas. Você, que conhece Jesus, ou que um dia ouviu acerca da lei da causa e efeito, deve raciocinar que o bem ou o mal, na vida semeado, da vida será colhido. E o seu desconsolo e o seu desalento em nada colaborará com a resolução dos seus problemas. Você deverá então aprender a ajuizar melhor as situações pelas quais tenha que passar. Deverá aprender a perdoar e a compreender, a respeitar as diferenças, a falar menos, a penetrar melhor as razões das coisas, a condenar menos e a ser mais indulgente. O tempo implacável não para. Assim, se o aproveitar para aprender, a crescer e a ser feliz, ele o abençoará em expressiva caridade. Caso o desperdice, recolhendo-se a maldição do desânimo ou a fuga, verdadeiramente terá lançado fora o mais expressivo tesouro que nos é oferecido pelo Criador, para que nos façamos ricos e felizes. O tempo. Não se perca no valão do desestímulo. Confie sempre em Deus, que lhe dá sempre melhor, dando-lhe chances de brilhar e ser feliz. A gente não está por acaso na vida. A gente não foi atirado aqui por engano. Tudo aquilo porque a gente passa é porque a gente tem que passar. Para aprendizado, para conhecimento, para resolução de problemas, para cumprir metas que a gente decidiu que tinha que cumprir. Mas esta bendita doutrina consoladora nos ajuda permanentemente. A gente só precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende. E tem um poema que se chama exatamente Doutrina Consoladora, que diz o seguinte: descendo em jorros de luz para toda a humanidade, o Espiritismo é Jesus, revivescendo a verdade.
explicando cada dor na lei da reencarnação, é o grande consolador, fé que nasce da razão. Doutrina bela e sublime, que no mundo se descerra, e o seu passado redime na grande escola da terra. Precisamos ir à luta, com garra e com disciplina, entregando alma e conduta ao trabalho que ilumina. Divulgar o livro nobre da mensagem que liberta é dar mais que pão ao pobre, é apontar a estrada certa. Elevar a voz no bem, louvando a vida imortal, é compromisso de quem honra o seu próprio ideal. A paz é uma construção da luta de cada dia. Sem cimenteiras no chão, não há messes de alegria. Ante o milênio terceiro, prossigamos sem descrer, Cristo é sempre o companheiro, cumpramos o nosso dever. Euríclides Formiga, com uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli, no livro Sementes de Luz. Portanto, Jesus está sempre conosco, desde que a gente peça. Desde que a gente ore por Ele e desde que a gente lhe peça para estar perto. E essa era aquilo que eu gostava de falar sobre esta doutrina consoladora. Que de facto cada um de nós, a gente só tem que pegar no seu próprio exemplo, aqueles que já são espíritas há alguns anos, e que se diga em que é que essa doutrina bendita já nos ajudou. E a gente vai pouco a pouco ver até que ponto a gente mudou. E quem está descobrindo o Espiritismo há pouco tempo vai mudar, porque com o Espiritismo a gente muda a nossa forma de ver a vida, muda a nossa forma de enfrentar as dificuldades, muda a nossa forma de encarar os problemas, muda a nossa forma de viver em relação ao próximo, em relação ao amigo e em relação ao inimigo. Porque vicissitudes todos temos, problemas todos temos, dores todos temos. Agora, o desencarne é só mais uma etapa da nossa vida. Quando a gente, entre aspas, perde nosso pai ou nossa mãe, não perde. A gente vai estar um dia mais tarde com eles do lado de lá. Porque a gente também vai desencarnar. Portanto, a gente só tem sempre duas notícias para dar. Vamos todos morrer. Só não sabemos quando. Qual é que é boa, qual é que é má. E a morte é inevitável. Já que a gente aqui está, a gente não vai ficar cá de semente, que a gente está longe de ser uma boa semente, então a gente vai ter que ir. Então, se a gente vai ter que ir, que façamos aquilo que nos cabe, como diz no fim desse poema. Cumpramos o nosso dever. A gente só precisa de cumprir o nosso dever. E Jesus não nos pede muito. Jesus só nos pede amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é só isso que a gente tem que aprender a fazer. Aprender a amar. Vamos então fechar os nossos olhos. Agradecer à espiritualidade amiga. Agradecer a Kardec por ter codificado essa doutrina. Agradecer ao nosso amado e mestre e amigo Jesus. Aos mentores de cada um de nós, a oportunidade de ter estado aqui. E perante tanto amor, Senhor, perante tantas dádivas, a gente só pede por aqueles que nesses últimos 45 minutos se suicidaram, que foram imensos por esse planeta fora. Que Maria Santíssima e as suas caravanas de luz possam acolher cada um deles, os ajudar a ultrapassar a situação. E que o teu amor, Mestre, possa envolver todos eles em luz
para que eles possam aguentar e suportar todos os sofrimentos que haverão ainda no futuro. Pedimos-te também pelos governantes dos países desse planeta, pelos seres, homens que tomam decisões importantes no mundo, que tu possas envolver o coração deles e a mente deles, Senhor. Que possamos todos receber da tua luz e do teu amor a força e a coragem para o nosso dia a dia. E gratos estamos, Senhor, por tanta bênção e por tanto amor. Te damos graças infinitamente. Que assim seja.